Olá, nossa aula de hoje vai falar então sobre as áreas da vida, a partir dessa perspectiva de olhar para várias áreas que a gente pode ir trabalhando, organizando e planejando ações que possam ter efeito aí no planejamento, no propósito de vida, no curto, médio, longo prazo também. A gente vai então falar sobre as áreas de vida. Sou a psicóloga Tamara Piaceta, sou psicóloga há mais de 10 anos, professora também de nível superior de uma faculdade do Rio Grande do Sul. Atualmente curso mestrado então na UFSC em Santa Catarina, resido em Florianópolis e sou também especialista em terapia sistêmica com indivíduos, casais e famílias, com esse olhar então para o contexto, para as relações em que todos nós estamos inseridos. A grande pergunta que traz, né, a ideia dessa aula de hoje é a gente poder pensar em como que a gente organiza os pilares de vida para que a gente possa, além de aprender com o processo, também apreciar os resultados, né? Como é que a gente pode não só esperar chegar na reta final de vida e ter realizado as coisas que a gente gostaria, mas também apreciar ao longo da vida essas questões que a gente vai construindo, né, ao longo das fases, diferentes momentos da nossa vida. E aí uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é como seria a tua vida se tu acordasse daqui a 5 anos e ela tivesse do jeito que tu sempre quis? Será que tu seria feliz? Seria uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita com o processo? Ou será que seria uma pessoa que estaria insatisfeita e teria novos planos, novos desejos, né? Mas para poder pensar nessa pergunta, eu também faço outras perguntas que a gente possa partir da onde a gente está hoje e aonde a gente quer alcançar daqui a 5 anos, né? Então, se vocês pensarem, como é o teu trabalho hoje? Né? Como que tu gostaria que fosse daqui a 5 anos? Será que tem semelhança? Será que é um trabalho diferente? É um trabalho igual? É as mesmas pessoas? É a mesma função? É a mesma rotina? Como são os teus relacionamentos hoje? Como tu imagina que vão ser daqui a 5 anos? Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só do parceiro, do cônjuge, né? Estou falando de relações que tu possa ter na vida, né? As pessoas com quem tu mais convive no teu dia a dia, né? Quem são essas pessoas hoje? Que elas nutrem em ti, o que elas potencializam em ti? Como serão essas pessoas daqui a 5 anos? Será que serão as mesmas pessoas? Serão novas pessoas? Tu gostaria que fossem as mesmas pessoas ou que mudassem algumas dessas pessoas, tivessem pessoas novas, pessoas com perspectivas diferentes de vida, né? Como está a tua vida financeira hoje também? É a mesma coisa que tu gostaria que estivesse daqui a 5 anos? Né? Será que hoje tu ganha o suficiente para sobreviver, ganha para poder usufruir da tua vida também, consegue investir, consegue ter uma reserva? Ou daqui a 5 anos, será que vai ser a mesma situação? Tem dívidas? Não tem, né? Como é que vai ser daqui a 5 anos? Será que tu vai estar usufruindo mais do teu patrimônio? Será que tu vai estar, de que forma tu gostaria de estar daqui a 5 anos? Como é o teu estilo de vida hoje também, né? É viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Né? O que que entra aí na tua rotina, além das horas trabalhadas, das horas de estudo, das horas de lazer, né? Como tu distribui também esses momentos na tua rotina e como tu gostaria que fosse daqui a 5 anos? Será que seria igual a como é hoje? Uma vida corrida, uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, né? E também como está a tua saúde e o teu nível de energia hoje, né? A disposição para fazer as coisas, para trabalhar, para, né, viver nessa rotina, para estar com as pessoas também importantes. E como tu gostaria que fosse daqui a 5 anos, né? A tua saúde melhorasse, que ela se mantivesse estável, né? Então, todas essas perguntas vão ajudar a pensar qual que é o momento atual, né? A construção que tu fez de lá, desde sempre, né? Desde que tu nasceu até hoje, para estar nesse momento de vida, e como tu imagina que vai ser construído daqui os próximos 5 anos, né? E aí, construído, quando a gente fala em construído, a gente está falando de ações ativas para que esse cenário de hoje possa ter
mudanças positivas, mudanças para melhor daqui 5 anos, né? E não só daqui a 5 anos, mas ao longo de 5 anos, né? Se a gente for pensar na vida, na maioria das pessoas, ela é como se fosse uma mesa. A gente vai ter lá 4 bases ou 4 pilares que vão sustentar a jornada de cada pessoa. E eu gosto de pensar que esses pilares, eles podem ser agrupados, né? Então, em 4 grandes áreas, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas, e também dentro desses pilares, outras áreas de vida que a gente vai podendo aí sim planejar, podendo fazer metas, né, e desenvolver ações que possam trazer essa melhoria no curto, no médio e no longo prazo. Começando com as áreas da vida, a gente costuma mapear essas áreas, né, com as áreas bem variadas. Aqui a gente tem uma relação dessas áreas, né, a área de saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, estudos, criatividade, hobby, diversão, lazer, realização, propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, parentes, filhos, relacionamentos, sexualidade, vida social, amigos, equilíbrio emocional, plenitude, felicidade, espiritualidade, individualidade, rotina. Então essa relação enorme, né, de áreas de vida, ela é grande, mas ela é variável para cada pessoa. Então cada pessoa vai dizer o que entra aí nas suas áreas de vida, pelo que está no momento de vida que está, é o que vai fazer mais sentido, né, para essa pessoa também avaliar se tem isso ou aquilo que entra nesse momento e que faz sentido e que aí possa ter também melhorias, né. Eu gosto de trabalhar com uma ferramenta que a gente chama de roda da vida, né, ela tem essa carinha, essa configuração, que é uma ferramenta onde a gente faz uma mensuração, né, se a gente pode dizer, de como a gente está vendo a nossa vida nesse momento. Então, ela é sempre um retrato, um mapa do momento atual. E ela também pode servir como um mapa para o percurso que a gente quer percorrer, né, nesse futuro de curto, médio e longo prazo também. Então, a roda da vida ela acaba sendo uma ferramenta que contribui com o autoconhecimento da gente. Ela vai falar das áreas da vida que interagem entre si, então a nossa vida não é só caixinhas dessas áreas todas da vida, mas uma pode estar interagindo com a outra e a gente poder perceber essas interações também pode ser interessante. E também vai possibilitar mais clareza sobre que fase do ciclo vital que a gente está nesse momento e quais são os desafios que a gente está enfrentando também por conta disso, né? A roda da vida ela vai ter uma configuração um pouco diferente no momento do desenvolvimento humano. Então, se a gente fizer uma roda da vida na adolescência, ela vai ter uma certa composição. Se a gente fizer na idade adulta, no início da idade adulta, ela vai ter outra composição. Na idade adulta mais madura, uma outra composição. Na terceira idade, também uma outra composição, né? Embora vários dos itens possam estar continuamente presentes, né? Então, ela é uma ferramenta valiosa para isso, né? Geralmente, a maioria das rodas da vida que eu trabalho na clínica, né, com pacientes, com casais também com a roda da vida, né, elas vão ter aí entre 10 e 12 áreas, né, a gente vai adaptando realmente ao contexto que cabe ou não. E a gente sempre vai construir essa roda pensando nas áreas que fazem sentido para essa pessoa e para ela avaliar, mensurar, né, qual é o nível de satisfação com cada uma dessas áreas, o quanto essas áreas são ou não prioridade naquele momento de vida para essa pessoa, ou quanto essa pessoa quer se dedicar a cada uma dessas áreas também nos movimentos de mudança. Então, tudo que a gente mapeia na roda da vida tem a ver com a percepção que essa pessoa vai ter nesses aspectos em cada uma das áreas da vida. Tá? E eu vou falar então agora na sequência dos pilares e dentro desses pilares cada uma das áreas que eu compreendo, né, que a gente costuma trabalhar e que você possa ir pensando se faz sentido para você incluir ou não essa área dentro da sua roda da vida também. O primeiro grande pilar é o pilar individual. Então, de forma geral, individual ou pessoal, ele está inserindo as questões tanto do corpo, né, desse cuidado com o corpo, na saúde física, na disposição, quanto as questões que envolvem a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções, né? Então, os aspectos intelectuais e emocionais
da nossa existência também. Entram aí, então, tanto no nível de saúde, de exposição, a gente poder pensar qual é o nosso estado atual de saúde, se a gente já tem hábitos saudáveis ou quer adquirir hábitos saudáveis com relação à alimentação, ao sono, à regularidade de atividade física, se a gente faz algum tipo de prevenção, né, para doenças ou check-up, acompanhamentos, algum tipo de tratamento para alguma doença que a gente possa estar passando no momento ou tenha histórico, seja uma doença crônica, uma doença que a gente acompanha ao longo da vida, né? Então, todos esses aspectos entrariam aí na fatia, digamos assim, de saúde e disposição que a gente pode incluir ali na roda da vida e que a maioria das pessoas vai ter ao longo de todas as fases do ciclo de vida também, né? Depois, outra área que a gente pode trabalhar é a área dos estudos ou do desenvolvimento intelectual. Muitas pessoas pensam que essa área tem só a ver com a formação acadêmica, ou seja, eu estudei até o ensino médio, eu fiz o ensino superior, eu tenho 5 pós-graduações, eu tenho pós-doc, enfim. Mas, na verdade, a trajetória acadêmica, ela é uma parte, sim, importante e significativa até na nossa sociedade por conta da centralidade dos estudos, né, na ascensão social que a gente possa pensar, mas ela não é a única forma que a gente tem de se desenvolver intelectualmente. Então, a gente vai ter aí a trajetória acadêmica sendo considerada, né, dentro desse tópico, mas também o como a gente tem ou pode desenvolver hábitos de leitura, se a gente circula por espaços de aprendizado, espaços onde a gente está aprendendo alguma coisa nova que possa ser útil ou que possa nos trazer prazer também nesse aprendizado. Que áreas são as nossas áreas de interesse? O que eu gosto de assistir, de aprender, de ler, de fazer, né? Em que áreas eu me aventuro, né? Outro tipo de aprendizado que também é o aprendizado de idiomas, né? Para além da língua materna, no caso de quem está me ouvindo, provavelmente é o português. Que outros idiomas eu gosto de ouvir, gosto de aprender sobre, que outras culturas entram aí também. E também que atividades a gente costuma fazer, né, de aprendizado, que envolvam atividades nossas, né, individualmente, que a gente faça sozinho, ou mesmo atividades que a gente faça em grupo ou em casal, né, para quem tiver um parceiro, uma parceira, que possa ser companhia, né, para fazer atividades que sejam colaborativas também, que nas trocas tenha algo de aprendizado, né? Então, toda essa área de estudos, de desenvolvimento intelectual, fala desses aprendizados que a gente pode desenvolver ao longo da vida. E a área também do desenvolvimento emocional vai entrar aí a gente poder entender como é a nossa autopercepção sobre as nossas emoções, se a gente tem facilidade de reconhecer quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, tristeza, alegria e outras tantas variações das emoções básicas, né? Como a gente maneja essas emoções, ou seja, o nosso nível de autocontrole, né? Porque a gente não tem controle sobre sentir uma emoção determinada, mas a gente tem um controle sobre a intensidade e a duração que essa emoção vai ter na nossa rotina, né? No nosso dia a dia, nas variações, nos picos, né? Que a gente tem emocionais. Outra questão também entra aí como a gente faz a leitura das emoções das outras pessoas, o que a gente chama, né, de popularmente de empatia, envolve esse reconhecimento e também, em muitas situações, o manejo das emoções na relação com as outras pessoas. E também as habilidades interpessoais, que além do manejo das emoções, envolve também as formas de comunicação, né? E especialmente a comunicação assertiva, ou seja, a gente comunicar os nossos desconfortos, as nossas necessidades, de uma forma que seja escutada, que seja atendida e que não se torne algo de cobrança ou ofensivo para o outro, né? E isso possa ser alinhado dentro de uma rotina. E isso vale não só para relações de intimidade, né, como relações familiares ou relações amorosas, mas vale para relações da vida, né, as relações de trabalho, de convivência, de vizinhança, de grupo, né, pode se ampliar para vários tipos de relação e aí entra a importância da gente olhar para o aspecto do desenvolvimento emocional também. Outro pilar, então, que a gente tem dentro
dessa ideia, né, das áreas de vida é o pilar profissional, que é onde a gente vai olhar para como a gente organiza a nossa rotina, como a gente constrói a nossa carreira, como a gente estabelece as nossas finanças, tem esse manejo do dinheiro, né, das necessidades financeiras que a gente vai ter também ao longo da vida. E para isso a gente vai olhar então para o aspecto da carreira, né? Olhando para as escolhas profissionais, se a escolha atual é uma escolha temporária ou definitiva, se for temporária, o que a gente está almejando em termos de construção de carreira, né? Para que possa ser uma carreira consolidada, se é essa a ideia, ou se a gente vai ter uma carreira temporária, né, que atenda a outras necessidades de vida, especialmente ligadas a tempo disponível, rotina, né? Se na nossa carreira ou na nossa construção de trabalho tem possibilidade de crescimento ou de mudanças, né? E o quanto isso a gente deseja ou não ter esse crescimento, essas mudanças também. Se a carreira ou o trabalho que a gente executa oportuniza segurança, estabilidade, e vai ter algumas pessoas que isso é mais importante, outras isso é menos importante. O quanto o trabalho que a gente faz, né? Por que a gente acorda todo dia para trabalhar, para fazer algo, contribui para o mundo, contribui com a sociedade, né? O trabalho tem que ter essa função em algum nível, né? Ou seja, a gente entrega o nosso tempo e a nossa mão de obra a favor de outros, de alguma forma, né? E também como a gente distribui a proporção entre trabalho, família e o aspecto individual, nossa proporção de tempo, né? Como é distribuído a partir do trabalho que a gente formaliza, tem ao longo da rotina, né? Outra área, então, que a gente fala é das finanças, né? Então, a gente olha para as finanças pensando quais são os recursos financeiros atuais que a gente está dispondo, né? Ou seja, geralmente a gente vai ter recursos a partir desse trabalho, dessa carreira que a gente estava falando na área anterior, mas também a gente pode ter recursos a partir de um investimento, a partir de algum tipo de permuta, de troca que a gente tenha com algum imóvel, com algum bem, né? Enfim, então a gente poder entender qual é o recurso que a gente dispõe, né? O recurso financeiro atual e aonde a gente também quer chegar nesses recursos, e às vezes a gente poder pensar se o recurso hoje é suficiente, se atende à minha necessidade, se não atende, como é que eu posso ter novas formas de obter recursos, né? Como também eu faço a distribuição dos gastos, né? Ou seja, o meu padrão de vida, momento de vida, como é que eu faço hoje a partir dos recursos que eu tenho para ter também o padrão de vida que eu tenho, né? Se essa distribuição está equivalente, está coerente com o momento de vida também. E se além disso eu vou ter também como estão os investimentos, né? Se eu tenho investimentos, ou se eu tenho reservas, ou pretendo ter investimentos ou reservas, visando as questões de futuro, né? De ter mais estabilidade, segurança e também de realização de outros planos que envolvam as questões financeiras, né? Por exemplo, se eu quero viajar, se eu quero buscar uma melhoria no meu veículo, ou morar num lugar que seja meu, como é que eu estou me organizando nesses investimentos para tornar viável também esses planos, né? Quando a gente é um casal, também a ideia de entender como é que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, né? Aprendeu cada um individualmente e quando junta, né? Os dois, geralmente a gente tem que encontrar uma terceira via, né? Para poder construir ali o dia a dia das finanças, né? E como que esse casal ou que essas duas pessoas estão combinando com as despesas em comuns e com as que são individuais, né? Cada casal estabelece suas regras, então, olhando para as finanças, se for o momento de vida da pessoa, a gente vai olhar também para esses aspectos, né? Além disso, a gente vai ter as questões dentro ainda do pilar profissional, a gente fala das questões de contextos e rotina, né? Como a gente destina boa parte do nosso dia e também dos nossos anos de vida ao trabalho, a gente tem que pensar essa centralidade, como que a gente distribui isso para a nossa vida, né? E como tem um peso grande, a gente poder pensar nas outras coisas que a gente também precisa organizar dentro da rotina e como fica equilibrado dentro desses locais, né? Então, pensar contextos e rotina é também a gente pensar como
está a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de descanso, em que momento da semana, do dia eu consigo fazer a organização das minhas coisas, das questões que não envolvem só o trabalho, né? Envolvem a rotina de casa também. E como está o tempo e a rotina das relações, né? Em que espaços de tempo, com que frequência eu consigo estar com as pessoas que são importantes na minha vida também. Então, tudo isso envolve essa área da rotina. Também pensar, né, quando a gente divide a vida com outras pessoas, quem é o titular e quem é o reserva nas tarefas diárias ou nas tarefas que são frequentes e que são comuns, né? Então, a gente poder pensar se a gente divide com outras pessoas, seja a família, né, os pais, os irmãos, dentro daquele ambiente, né, todas as pessoas que moram na casa precisam dar conta, né, de cuidar das questões de casa. Às vezes a gente se distribui, um cuidando só de uma coisa, outro cuidando só de outra, às vezes é um revezamento, né? E aí as pessoas tendem a assumir as responsabilidades pelo que elas têm mais afinidade ou mais conhecimento, né? Embora a gente tenha também ainda uma tradição de famílias onde alguns aspectos ficam mais centrais com a mãe e outros aspectos mais centrais com o pai. As famílias vêm mudando, né, ao longo do tempo nesses quesitos de titularidade e reserva nas tarefas diárias, mas a gente pensar que um adulto funcional, né, e eu imagino que o meu público aqui dessa aula vai ser, sim, a maior parte de pessoas adultas, um adulto funcional, se ele não é o titular nas tarefas diárias ou nas tarefas frequentes, ele pelo menos precisa estar habilitado a ser o titular, né? Então eu costumo pensar nisso, né? De que as pessoas precisam ser habilitadas, elas precisam aprender a cuidar da sua própria vida, caso não tenham outras pessoas para poder dividir, distribuir isso. É algo que não é ruim necessariamente a gente ter com quem contar, mas a gente precisa saber dar conta na ausência dessas pessoas, ou na ausência temporária, ou na ausência definitiva dessas pessoas, a gente precisa seguir sendo funcional, né? Então isso entra também aí em como está a rotina, né? E também que melhorias pode-se ter tanto a nível individual quanto a nível de casal e também de família, né? Dessa rotina na distribuição do tempo, energia, disposição para as questões de rotina também. Na sequência, então, a gente vai falar de outro pilar, que é o pilar familiar. E aí, nesse pilar, a gente está falando do como a gente nutre as relações que são mais importantes da gente, as pessoas mais próximas, né? E aí eu cito a família, né? A família que a gente pode ser a família de origem, a família onde a gente nasceu, que é composta geralmente do pai, da mãe, dos irmãos, né? Outras pessoas que possam morar com a gente na mesma casa, ou a família que a gente constitui na vida adulta, geralmente, né? Com um parceiro, uma parceira, com os filhos que possam vir dessa relação, de outras relações, né? O primeiro parceiro, o segundo parceiro, o parceiro, enfim. E também com os amigos mais próximos, né? As pessoas que a gente tem já ter mais convivência também. Então, todas essas pessoas, relações importantes entrariam aí nesse pilar familiar, né? Então, olhar para o pilar familiar é também a gente pensar em como a gente nutre as relações importantes da nossa vida. Nutre e é nutrido por elas, né? E aí, dentro do aspecto familiar, ou dentro dessas áreas possíveis, a gente vai falar da família ou dos parentes, né? Então, olhar para o ciclo vital da família, que entende aí, né, a composição da família variando ao longo do ciclo de vida do ser humano também. A gente vai olhar para uma família que começa, né, com a saída do adulto jovem de casa, né? Então, sair de casa já é constituir uma família unopessoal, né? E a partir disso, as outras possibilidades de construção de família, que é a família composta pelo casal, depois a família composta pelo casal com os filhos pequenos, com esses filhos quando eles ficam adolescentes, quando esses filhos ficam adultos, a saída desses filhos e a retomada desse casal, né, ao seu momento do ninho vazio, né, que é popularmente conhecido como ninho vazio, e também casal no envelhecimento, né, com as questões que entram aí muitas vezes no envelhecimento de uma longevidade das pessoas e das famílias também, mas às vezes da perda do cônjuge, de viver sozinho, de viver com filhos, netos, né, em algum momento também de vida. Então, tudo isso faz parte da realidade do ciclo vital da família. Aí olhar para aquilo que eu estava falando, que é a família de origem, né? A família que a gente nasce, que a gente cresce, aprende boa parte da nossa bagagem de relação, né?
A família ampliada, que às vezes é aquela família que a gente convive com menos frequência, né? Que são os parentes, então aí falando de tios, primos, avós, com que frequência a gente encontra, que frequência a gente tem contato com essas pessoas. E também o núcleo familiar atual, que pode ser desde a pessoa sozinha no seu núcleo, né, até o casal, então o núcleo com um cônjuge, né, com um parceiro, uma parceira, com filhos, com outras pessoas que morem junto, né, às vezes da própria família de origem ou da família de origem do parceiro ou da parceira, outras pessoas, né, de outros contextos de amizade também podem estar convivendo, né. Então, pensar nessa área da vida família tem a ver com pensar em todas essas pessoas que possam estar inclusas também. Pensar nos filhos, que pode ser uma outra área de vida, né? E para a maioria dos adultos aí tem, primeiro, a ideia, né? Se a pessoa tem filhos, pensar em como é o manejo com esses filhos, né? Como é que é a rotina, os afetos, a disponibilidade, todas as outras áreas de vida que também são impactadas nesse contexto, né? De uma pessoa que é pai ou mãe de alguém. Se essa pessoa não tem filhos, né? Então, pensar ter filhos é uma possibilidade para ti? É uma possibilidade para logo? É uma possibilidade para médio, longo prazo? Ou não? Já é algo que não gostaria de ter como uma área de vida, porque realmente filhos, aquele ditado que diz, né, que filho é para sempre, né? Afinal, não existe nem ex-pai, nem ex-mãe, né? Então, tem que se pensar bastante nessa questão de ter ou não filhos e o quanto isso é um desejo genuíno seu, quanto isso é compartilhado no caso de ter um cônjuge, né, ter um parceiro, uma parceira. E também para outras pessoas quando reiniciam, né, os relacionamentos, têm filhos de outras relações, né, filhos próprios, né, sejam venham de uma relação anterior, ou filhos do parceiro, da parceira também. Então, o como estabelecer nessa nova configuração de família os limites, as fronteiras, né, entre quem cuida, quem dá as regras, quem dá os afetos, né, até onde se pode ir com os limites e com as fronteiras nessa configuração também com filhos de relações anteriores, né. E outro aspecto também que entra no aspecto familiar é a gente falar então do relacionamento amoroso ou da sexualidade ou de ambos, né? E aí, para olhar para essa área de vida, eu costumo trabalhar primeiramente olhando para a escolha do cônjuge, né? Se a gente já tem um cônjuge, pensar que fatores foram importantes para mim escolher essa pessoa para dividir, né, os meus dias, os meus afetos, os meus momentos de intimidade. E caso não se tenha um cônjuge, também pensar o que é importante nessa escolha que eu pretendo fazer ali em diante, né? Então, pensar nas características que tenham afinidades, nas coisas que são importantes, né? Os valores, num contexto que também tenha semelhanças, né? E tudo isso se pensar dentro desse aspecto amoroso das relações. Quando a gente está no relacionamento, é pensar se na relação atual a gente vai ter aqueles componentes que fazem a diferença também na longevidade de uma relação, né? A gente pensar na paixão, né? No nível de afeto que há né, recíproco né, entre as pessoas, no nível de intimidade, ou seja, como se dá a comunicação, os combinados, é, a responsabilidade afetiva de um com o outro e também o nível de compromisso, que envolve também essas relações frente ao mundo, né? Então, como a gente se compromete com o outro também nos nossos combinados, na presença e na ausência do outro, né? Se esse compromisso ele se estende para as outras relações a partir de um compromisso anterior consigo e com a parceria amorosa, né? Os aspectos de sexualidade que envolvem aí, né, tanto o desejo, a química, né, que o casal pode estar desenvolvendo ali, geralmente desenvolve, né, no início da relação, mas que também pode ter oscilações ao longo do relacionamento, se é um relacionamento recente ou se é um relacionamento ao longo do tempo, ele também pode sofrer variações, né? E na sexualidade, não só nas questões de relacionamento sexual, de transar, mas também nas questões que envolvem o dia a dia da sexualidade, que é a sexualidade, olhar para a sexualidade com as questões de movimento de vida. Né, como a gente está com o nosso corpo e com a nossa relação com o mundo também
ao trazer o nosso corpo presente, né? A sexualidade, ela se amplia, ela não é só o ato sexual, mas esse olhar da gente nos movimentos de vida também e nos movimentos com relação a outra pessoa. Como estão também os momentos a dois, né? Vocês têm momentos de compartilhar, momentos de trocas positivas, momentos de diversão, momentos de poder conversar, trocar ideia, de evoluir na relação, né? E também outro aspecto que a gente pode olhar nas relações amorosas é como a gente comunica os nossos afetos, né? As linguagens do amor, que é uma teoria bem interessante que eu também gosto de trabalhar, que são formas da gente receber e apresentar, né, os nossos afetos. Então, como é que a gente mostra esse afeto, esse amor que vale para os relacionamentos amorosos, mas também para outras relações, né? Então a gente mostra, né, como a gente gosta da outra pessoa ou recebe das outras pessoas a partir do tempo de qualidade, né? O quanto essa pessoa se organiza para estar com a gente, estar com presença, estar com tempo, né? Disponível e atento, com as palavras que a gente usa, né? E aí a gente entra com os elogios, com a forma de comunicar, o presentear também pode ser uma linguagem do amor, né? Como a gente gosta de mostrar que a gente lembra dessa pessoa por meio dos objetos, sejam objetos que a gente adquire, objetos que a gente faz, presentes, né? O que a gente organiza e presenteia o outro ou recebe também de presente. Os atos de serviço, que é aquele tempo dedicado a fazer coisas que facilitam a vida do outro, ou receber do outro gentilezas que facilitam a nossa vida também. E também o toque físico, né? Então, o contato, né? O andar de mãos dadas, o beijar, o fazer carícias, o dormir de conchinha, para além, né, das outras questões que um casal ativo, né, vai ter em termos de contato físico, mas aquele toque físico que acontece na rotina, no dia a dia, e que também fala da qualidade da relação e dos afetos. E por fim, a gente vai então falar do pilar, que é o pilar social, então como a gente se conecta, né, para além das nossas pessoas íntimas, como a gente se conecta com o mundo, né? Então, nos grupos, nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de espiritualidade, né? Então, esse pilar social, ele fala de tudo isso que é conexão da gente com o mundo, né? Começa com a gente e vai para o mundo. Dentro do pilar também social, a gente olha para essa vida social, para as amizades, né? Pensando quem são os amigos importantes que a gente tem na vida e que às vezes não são pessoas que a gente tem uma convivência diária ou semanal, mas são pessoas que a gente tem como uma nossa rede de apoio. São aquelas pessoas que a gente vai acionar quando tiver algum perrengue, né? Que momentos a gente está no coletivo, a gente encontra com outras pessoas, com grupos, a gente tem interação com outras pessoas e variações de pessoas que podem ser pessoas sempre as mesmas, né? Como, sei lá, um esporte que a gente pratica e a gente encontra essa pessoa toda semana, um grupo de reflexão, um grupo de estudo que se tenha, né? E a gente vai ver essa pessoa com regularidade. Ou então grupos que se formam mais espontaneamente, como, sei lá, um show, e aí essas pessoas estão lá naquele momento para aquele evento, né? E com que variação a gente tem contato com esses grupos, com esse coletivo, né? E dentro desses grupos, pensar qual é o nível de proximidade ou de profundidade que eu tenho com essas pessoas. Tem pessoas que eu vou ter um nível menor de proximidade, ou seja, eu não sei muito da vida dessa pessoa, eu não aprofundo em como é a vida dessa pessoa, mas eu encontro com frequência e isso traz algum nível de bem-estar, né? Outras pessoas que a gente possa ter também potencialmente para aprofundar, para ter mais proximidade e talvez até ser rede de apoio ou receber rede de apoio dessas pessoas também, né? E outras pessoas que a gente possa ter também a nível de networking, né? Que são pessoas que a gente tem trocas mais operacionais, ou seja, são aquelas pessoas que nos indicam profissionais, nos indicam no nosso trabalho ou são indicadas pela gente também como profissionais interessantes em determinadas áreas, né? Sejam áreas de serviços, áreas de comércio, né? E aí a gente possa ter também dentro dessa via social pessoas que tenham esse tipo de conexão também.
Outro ponto que a gente chama de área de vida como a área do lazer, né? Mas pode ser variado como a área da criatividade, dos hobbies, da diversão, né? Aqui vai entrar, então, todas as atividades que você faz por prazer, né? A gente costuma dizer as atividades não remuneradas, mas pense em tudo aquilo que você faz que você não ganha dinheiro ou que se você não está fazendo só para um dia ganhar dinheiro com aquilo, mas você está fazendo porque você gosta de fazer. Né? Então aí podem entrar os esportes, né, as práticas coletivas ou individuais de atividade física, trabalhos manuais, artesanato, marcenaria, outras coisas que você gosta de fazer, tudo que envolve cultura, né? E aí a gente pode colocar aí tanto assistir, quanto tocar um instrumento, quanto ir para um teatro, ir para um show, é, ler, né? Tudo isso envolve aí também atividades de hobbies, né? Lazer. Passeios também, viagens, lugares que você gosta de conhecer ou ir com frequência, né? As atividades que você gosta de fazer, que são coletivas, em grupos, versus as atividades individuais. Será que são mais atividades em grupo, mais atividades individuais? Quando você tem um parceiro, uma parceira, essa pessoa te incentiva, também participa de alguma dessas atividades? Como é que funciona isso para ti nessa área de vida? Poder pensar sobre isso também. E por fim, a gente vai ter a área da espiritualidade ou da plenitude, né? Que é uma área que muitas pessoas associam às questões de crenças religiosas ou de ter uma religião, de praticar uma religião, mas eu costumo ampliar essa área pensando nas questões do que a gente se identifica, né, em termos de valores pessoais, valores humanos, e muitas religiões elas vão envolver os valores humanos implícitos nas doutrinas das religiões, mas não é a única via da gente trabalhar os valores humanos pela religião, né? Então a espiritualidade, a plenitude, ela vem quando a gente olha para isso de uma forma mais ampla, né? Os rituais, quando são rituais a nível religiosos ou rituais contemplativos, rituais de gratidão, né? São rituais que podem ser feitos tanto individualmente quanto coletivos, e eles tendem a colaborar com essa espiritualidade. Então aí entram as religiões são reguladores, né, desses rituais, mas a gente pode ter os nossos próprios rituais que sejam individuais ou coletivos de prática de espiritualidade também. Então, eu falei de forma bem geral de todas essas áreas de vida, né, dos 4 pilares, dentro de cada pilar, de que informações, de que áreas, né, vocês podem estar buscando mais informações, parando para pensar. E a ideia é que depois dessa aula você possa fazer então uma avaliação bem rápida, né, pensando lá na roda de vida que cabe para ti nesse teu momento de vida, é, e como está hoje, né? Cada uma dessas áreas, as áreas que você entende que cabe aí no teu contexto, e como você gostaria que estivesse daqui a 5 anos. E aí, se tu ficar na dúvida, não souber muito como gostaria que estivesse, ou mesmo assim, eu sei como eu quero que esteja, mas eu não sei como chegar lá, né? Eu tenho uma proposta, né, para quem está assistindo essa aula, de, ao longo do mês de fevereiro, a gente poder fazer um encontro uma frequência de encontros em que a gente possa ter algum tipo de debate em grupos para a gente poder falar sobre isso e poder construir isso coletivamente, tá? Esses encontros eu estou chamando aí de intensivo de fevereiro, tá? Esse intensivo, a ideia inicial é que a gente possa fazer aí 4 encontros, que seriam então encontros online via Google Meet, né? E que são pequenos grupos, onde a gente vai ter aí mais ou menos 2 horas por encontro, em que eu aprofundo ainda mais cada uma dessas áreas de vida, mas a partir de cada encontro teria um tema de um pilar, tá? Aí a ideia é que dentro desses encontros vocês possam ter um momento um pouco mais profundo de aprendizado e também possam sair com algum tipo de plano de ação de curto, médio e longo prazo para cada uma dessas áreas de vida também, tá? Se você se interessar por esse intensivo, você pode fazer contato comigo aí pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, ou também pelos meus contatos que estão aí disponíveis também no Instagram. E para quem se interessar em participar desse grupo, eu vou oferecer agora no mês de fevereiro o bônus do curso que já
né, está disponível online, que é um curso da Hotmart, que é o curso de Relações e Emoções Saudáveis, tá? Então fica bem interessante aí os encontros, né? A princípio a gente vai trabalhar com esses 4 encontros temáticos, né? Então os 4 pilares, né? Do pessoal, individual, familiar, social e profissional, né? Se você tiver interesse em participar em apenas um dos grupos, aí vai ser um valor específico, e caso você queira participar dos 4 encontros, vai ser um pacote de participação, que vai incluir então esse bônus do curso de Relações e Emoções Saudáveis. Espero então que essa aula possa ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida mais pontual, pode me enviar. Estou sempre à disposição aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. E aguardo vocês aí no nosso intensivo de fevereiro. Tá bem? Um abraço e até mais.